movimento que vocês conseguiram provocar quase que no mundo todo, né? Pelo que eu vi aqui, há pessoas de muitos países, e eu acho que o que nos une bastante aqui nesse grupo, se eu puder continuar falando em português e que todos me entendam, a língua portuguesa nos une em todos esses lugares no mundo, então é sempre assim, uma rede de uma língua, ela cria essa proximidade, né? E parece que nós estamos no mundo pequeno, na verdade, porque tantas pessoas que estão também querendo ensinar o português, estão querendo continuar sendo amigas do português e das culturas de língua portuguesa, que são importantes também. Então, nós estamos aqui. Hoje, eu pensei alguma coisa para finalização, né? Cumprimentando primeiro todos os colegas argentinos, agradecendo essa oportunidade que me dão para participar aqui, colegas também que estão nos países vizinhos, no Paraguai, no Uruguai, que são países muito queridos que eu visitei tanto no começo dos anos 90, quando o português estava se lançando na América do Sul, né? Em pleno final já do século, mas foi a década do português, essa dos anos 90, com o aparecimento do Mercosul, eu participei muito, muito, muito disso. E então eu sinto falta dessas reuniões presenciais que nós fizemos na Argentina. Eu dei cursos em vários lugares em Buenos Aires, eu dei cursos em Resistência, Santa Fé, Rosário, vários lugares da Argentina que eu visitava muito frequentemente, porque a ideia era abrir possibilidades de lugares de estudo do português. E, naquele momento, os países latino-americanos tinham muito pouco português, né? Hoje já há bastante mais. E a Argentina era um país muito interessante, porque a Argentina tinha muitos professorados, estava formando professores, e queria formar professores de português também. Naquele momento já havia uma disposição. Então, olha, nesses 30 anos que se passaram, né? Nós passamos 30 anos, são 30 anos apenas de história do português se apresentando como uma língua de escolha, né? Uma língua de eleição. Por isso, às vezes, também vem português, língua de eleição, PLE, né? Não só português, língua estrangeira, mas português, língua de eleição. Uma língua que as pessoas escolhem aprender também na América do Sul, né? Aqui nós temos duas grandes línguas que são, digamos, parceiras no continente, e também lá na Europa, o português e o espanhol também estão ali lado a lado na Península Ibérica, né? Sempre também juntos ali, nós aqui as duas línguas, então temos essa coisa de espelho, né, com a Europa também. E os países africanos, que eu quero saudar aqui, não sei se há pessoas também de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, são países também que eu visitei bastante na década de 2000, a partir do ano 2000. Então, essa abertura do português para o mundo, ele encontrou, em primeiro lugar, o espanhol, né? Foi a primeira língua com a qual nós tivemos um contato crescente. E o espanhol cresceu muito no Brasil também, desde então. As políticas para o espanhol criaram centenas de cursos de espanhol, licenciaturas no Brasil. Então, isso foi um movimento espetacular de abertura de possibilidades de aprendizagem de português na Argentina e nos países latino-americanos, e também no Brasil, a imensa quantidade de novos cursos de licenciatura, né, na universidade para formar professores.
de espanhol, língua estrangeira, né? Vou aproveitar para saudar também meus colegas, Gretel Fernandes, Maria Eta, professora também de português para estrangeiros em Foz do Iguaçu. Gostaria muito de dizer que fazemos parte de um projeto também muito vibrante no ensino do espanhol e do português para estrangeiros. Então, queria mencionar isso também, que nós temos projetos, às vezes, que estão interessados em avançar em lugares específicos, né? Mas hoje eu não quero falar de lugares específicos muito. Talvez vocês já tenham ouvido bastante sobre isso. É sempre interessante conversar sobre método. Tudo que encanta os professores, né, de português, falar de método, falar de como são as aulas, como se constrói uma aula, como é que é uma aula de sucesso, como é que a gente avalia bem os alunos que fizeram um curso vibrante conosco, cheio de movimento, de atividades, como é que são aqueles materiais que são partituras musicais que a gente escreve para depois tocar nas aulas, né? Para que elas virem movimento depois nas aulas. Então, materiais didáticos também, há muita coisa o que falar na prática dos livros didáticos, como eles estão hoje. A tendência é para que os livros didáticos não sejam tão grandes, sejam menores, com unidades menores e incompletas, para que os professores possam terminar as unidades de acordo com as suas equipes, com as suas turmas muito específicas de alunos, com objetivos, às vezes, muito especiais, muito específicos, né? Então, os materiais têm tendências também importantes e, principalmente, eu acho, a questão do plano de curso também é de muito interesse. Eu tenho visto muitas dissertações de mestrado pelo Brasil todo, interesse em discutir parâmetros para a construção de planejamento de cursos, que começa a partir dos anos 70 do século passado, dentro do movimento comunicativista, os planejamentos de curso passaram a considerar também os interesses do público. Então, não se faz mais planejamento de acordo apenas com o que os professores acham que precisam colocar. Lógico que isso é importante também, mas o ensino de línguas de base comunicativa, que nós estamos comemorando este ano 50 anos de práticas, né, continuadas, esse movimento comunicativo que nasceu na Europa em 1970, com as primeiras publicações em 71, 72, uma década importante, porque a gente começou a perceber que o ensino gramatical não era a única possibilidade. Pela primeira vez nós percebemos que o ensino não precisava ser unicamente de tipo gramatical, onde a gramática é o elemento organizador de tudo que é materialidade dentro das escolas, das salas de aula, né? Desde o plano de curso até a avaliação lá no final. Plano de cursos, materiais, aulas e avaliações, né? Esses 4 grandes momentos do trabalho do professor, né? Que podem ser trabalhados um a um, né? Uma sugestão também aqui para os próximos anos, nós podemos avançar em cada uma dessas estações, né? Começando com o planejamento, tem tanto que falar e discutir sobre planejamento, o planejamento que começa com temas e tópicos hoje em dia, né? É o mais avançado que a gente conhece. Os temas e tópicos podem ser as outras disciplinas do currículo, podem ser projetos, né? E depois vão se abrindo para tópicos menores e vão se abrindo para gêneros textuais, para as funções comunicativas, e, eventualmente, a gente descobre que tem já uma amostra grande de linguagem viva do português. E quando essas amostras do português já estão no papel, já estão na planilha, nós começamos a ver o que é que vai ser de interesse trazer nessas salas de aula, potencialmente,
porque nunca podemos dizer que aquilo que nós planejamos vai acontecer na sala de aula. Os professores sabem disso muito bem, que às vezes um planejamento pode ser perfeitamente e completamente terminado, mas isso não vai ter nenhuma realidade na sala de aula. Os alunos, às vezes, não precisam daquilo, né? Principalmente entre línguas tão transparentes como são o português e o espanhol, uma para outra, né? Essas duas irmãs latinas tão próximas, né? E que tem tanta transparência e tantas facilidades no sentido da gente poder avançar mais depressa na intercompreensibilidade, mas também nos perigos da proximidade que nos engana e que às vezes tudo aparenta ser fácil, mas é mais difícil passar de uma língua para outra porque a gente justamente não sabe a hora que está deixando uma e entrando na outra, né? Então, essas questões específicas do português e do espanhol, nessa vizinhança de línguas próximas, aí há uma problemática específica que a gente pode estudar, pode se aprofundar em muitas possibilidades, né? E o plano de curso vai terminar com as unidades e vai terminar depois com o estabelecimento de uma meta comunicativa para um nível de estudo. Então, se nós estamos falando da escola secundária nos primeiros 2 anos, 3 anos, 4 anos, às vezes, da escola secundária, nós podemos imaginar que aí é o nosso nível básico. E esse nível básico pode ter 4 estágios, 4 anos, e ao final dos 4 estágios, a gente precisa dizer onde nós vamos levar os alunos, até onde vamos levar esses alunos em termos de uma capacidade de desempenho na língua, né? Eu acho que isso também é uma coisa que se tornou muito presente, né? Hoje em dia, a gente não mede mais os nossos alunos pela quantidade de pontos gramaticais que eles conseguiram memorizar, mas pela quantidade de funções, de atos de comunicação, de situações comunicativas que eles já podem desempenhar e podem demonstrar para nós, por exemplo, numa entrevista de 10 minutos, com um professor e um convidado, 2 pessoas que falam português naquela cidade, naquela escola, naquela região. Então, isso também motiva os nossos alunos para que eles avancem além dessa coisa, às vezes, muito escolarizada e entrem para esse patamar mais mágico da língua, que é a capacidade da gente tocar pessoas, né, falando coisas que nos expressam, que nós queremos dizer, já na nova língua, né? Essa nova língua, que começou como uma língua estrangeira, como eu escrevi no meu livro Dimensões Comunicativas, é uma língua que só começa estrangeira, mas em seguida vai se desestrangerizando durante muito tempo, até que essa língua tenha de fato se mudado também para dentro de cada novo aprendiz, que vai ser um novo falante daquela língua, um novo participante de nova cultura, né? De uma nova cultura de que ele participa no sentido de compreender, intercompreender, né? E de valorizar e de interagir com. Então, essas possibilidades começam a crescer quando nós tomamos o nosso trabalho como um trabalho de preparação para a comunicação, de fato, para que as pessoas tenham um desempenho na língua quando elas chegam ao final de um estágio, de um ciclo ou de uma etapa, né? Que são essas etapas que geralmente a gente diz elementar, intermediária, avançada, né? Então, essas etapas, esses ciclos, esses níveis, né? Que eu defino, viu, gente? Eu defino no meu glossário de termos da área de ensino de línguas e do português para estrangeiros, vai sair o ano que vem, lá por maio, um glossário com 600 palavras definidas da terminologia específica da nossa disciplina acadêmica chamada Ensino de Línguas, né? Então, a nossa disciplina Ensino de Línguas é uma disciplina acadêmica também, ela é uma profissão antiga, como eu escrevi no meu roteiro, que vocês vão poder ler depois. A nossa profissão
tem uma história contada e registrada de 5.000 anos. 5.000 anos, o ensino das línguas. Não o ensino do português e do espanhol, porque essas são línguas com 500 e tantos anos, elas não poderiam alcançar tanto. Mas todas as línguas do mundo, e as línguas que foram ensinadas, com força, né, com força cultural, essas línguas alcançam uma história de 5.000 anos. Portanto, a nossa profissão é muito antiga, muito respeitável, a profissão de ensinar línguas. E ensinar essas línguas específicas, essas línguas novas, né, que são o português, o espanhol, o italiano, essas línguas, o francês, essas línguas, elas conseguiram marcar uma nova etapa para o ensino de línguas, mas já havia ensino de línguas há 4.500 anos antes delas aparecerem. Então, a profissão de ensinar línguas é muito antiga. Então, quando a gente entra numa profissão, e numa língua relativamente nova como o português, né, como eu falei para vocês, antes de 91, era muito difícil a gente ter o ensino de espanhol na América do Sul, nos países vizinhos. Então, havia ensino de português, classicamente, no Instituto Línguas Vivas de Buenos Aires, claro, que é um lugar pioneiro e importante de ensino de línguas, né, que eu visitei, onde eu ofereci palestras, inclusive, nos anos depois de 2000. Mas nós somos uma língua nova na oferta e também eu acho que vamos criando uma tradição de ensino que vai se moldando às atualidades. Nós não vamos voltar a ensinar português como se ensinou na Suméria ou na Grécia Antiga, né? Em 450, 500 antes de Cristo. Não, nós vamos continuar, nós vamos fazer uma história nova de ensino de línguas, que vai ser aquela vivida por nós. A vida acadêmica, a disciplina que nos sustenta e que nos fortalece com ideias, com estudos, essa disciplina acadêmica, ela no Brasil se iniciou em 1935, com a publicação de 2 livros pioneiros sobre o ensino de línguas, 1935, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Esses 2 livros, eles marcam, digamos, uma certa modernidade em que se publicam livros sobre português para estrangeiros, né? Mas isso não é muito abundante. Eu coloquei uma pequena lista de publicações que eu mesmo fiz, né, a partir de 1985, quando eu me dediquei muito fortemente ao ensino do português como língua estrangeira, eu já publiquei pelo menos uns 10 livros sobre o ensino de línguas. Antes de eu começar a minha carreira como professor de línguas, eu não conseguia ler nenhum livro sobre o ensino de português, antes dos anos 80, 85. Então, vocês veem que a nossa história para o ensino do português, né, ela tem algumas dificuldades ainda com pouco material. Eu fiz uma lista dos livros que eu mesmo produzi, para vocês verem um pouco do histórico. Eu coloquei em linha histórica. Nicolás me disse que talvez a gente possa depois enviar isso para vocês, mas o histórico já mostra pelos títulos como nós fomos evoluindo ao longo desses últimos 35 anos, 40 anos, né? Então, a nossa profissão, ela é muito antiga, mas às vezes para as línguas que nós queremos ensinar, ela não é tão antiga, né? Nós começamos, às vezes, uma tradição nova. O ensino de português tem uma tradição nova na América do Sul. Eu acho que também do português, o ensino do espanhol foi ensinado no Brasil nos anos 30, 40, mas depois ele teve um lapso, teve um hiato de algumas décadas, até que ele voltasse a ser uma língua estrangeira ensinada nas escolas. Então, mesmo as histórias de ensino das nossas línguas, elas são irregulares e novas. E elas começam tradições, às vezes,
um pouco diferentes, um pouco mais inovadoras, às vezes, do que grandes línguas, que tem que trazer um mundo inteiro, às vezes, na bagagem, né? Então, o exame CELPE-BRAS, que nós criamos aqui no Brasil, e eu fortemente ajudei a criar o exame CELPE-BRAS, um exame comunicativo de língua, para o qual não havia nenhum similar nas línguas grandes ensinadas. O exame CELPE-BRAS apareceu em 93, e ele foi um grande incentivador da modernização metodológica para o ensino do português, né? O ensino do português, quando se fazia em universidades na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, às vezes o ensino era feito de maneira muito tradicional, copiando muito modos de ensinar que eram tipicamente gramaticais, formalistas, né? Escolásticos, formalistas dos séculos anteriores, né? Dos séculos depois da formação dessas línguas, no século XVI, XV. Então, essas línguas, elas conseguiram mudanças, às vezes, por acidentes que foram imprimidos, que foram colocados no meio do ambiente de ensino, né? E daí, os materiais, quando eles começam a aparecer, eles começam a aparecer pensando no CELPE-BRAS. E com isso, eles vão tentando imitar uma perspectiva de ensino que já não é mais fazer aquelas aulas sobre pontos gramaticais, né, que eram comuns na minha própria formação, na minha infância e a dos meus tios e avós. As línguas eram ensinadas muito ainda em termos de uma gramática que a pessoa tinha que estudar, conhecer, memorizar e devolver, né? Esse tipo de ensino, ele foi um pouco ultrapassado a partir de uma bomba, como foi o aparecimento do exame CELPE-BRAS, né? E que começou meio que junto com o Mercosul, né? Ele acho que é incentivado também pelas novas indicações da aproximação dos países do Sul, da América E do que Sul. foi também, professor, o auge do português, do ensino de português em todo mundo também, com a implementação do CELPE-BRAS. Foi. O exame CELPE-BRAS, ele trouxe o interesse de alunos do mundo todo que querem fazer o exame. As universidades querem se credenciar para aplicar o exame CELPE-BRAS. Isso criou um movimento de dinamismo, de renovação, que foi muito bom, né? Aconteceu isso na Espanha, na Itália, na Finlândia, no Japão, nos Estados Unidos, em muitos lugares. Então, isso tudo criou um novo incentivo. Não foi isso que nos impulsionou, mas ele deu um incentivo para que o português pudesse ser continuado a ensinar. E o português rapidamente mudou de uma língua gramatical para uma língua de vivências, né? Eu acho que o português se tornou uma língua moderna em dois sentidos, né? No sentido dela ser uma língua moderna depois do latim, e uma língua moderna no sentido de uma vivência profissional que é voltada para o fazer alguma coisa na língua, fazer coisas na língua, assistir uma peça, assistir uma palestra, ler um texto, ver um vídeo e dizer alguma coisa, e fazer outra coisa, e escrever de volta. Então, esse movimento de comunicação, ele inovou muito o ensino do português, e nós estamos nisso ainda, nós estamos no pós-CELPE-BRAS ainda, né, criando possibilidades novas, e as pessoas vão fazendo de tudo, vão aprofundando os estudos de literatura, vão aprofundando os estudos de cultura, vão surgindo muitas ideias, né? Isso permitiu também voltar às aulas pensadas no aluno, não? No interesse do aluno, focalizar os materiais nos interesses dos alunos, para que ele quer estudar a língua
portuguesa, sim, e também deixar de lado, como você falou, a não deixar de lado, mas pôr o interesse nas ferramentas de comunicação e Sim, situações reais de comunicação, que isso é sim. importante, sim, Por porque isso nós fazemos projetos, né? Por isso uhum, fazemos tantas tarefas. Tudo isso uhum, foi inovado a partir do CELPE-BRAS aqui. Não que foi o CELPE-BRAS quem introduziu. Por exemplo, as tarefas comunicativas foram desenvolvidas na Índia, pelo professor Prabhu, Nagori Prabhu, e ele estava pensando em sair da questão gramatical assim, muito fortemente, de maneira muito radical, né? E essas experiências começaram a dar certo, porque os alunos dele na Índia começavam a conversar muito rapidamente e começavam a usar a língua, a perceber que uma língua tem um efeito de uso que é fascinante, né? E você vai vendo e você vai ficando mais interessado, vai se esforçando mais, e eu acho que as nossas salas de aula, elas foram criando também esse ambiente de pequenas comunidades de língua portuguesa, né? Ou bilíngues, né? No sentido de que, dentro da nossa sala de aula, nós queremos agora criar ambientes onde o português circula na sala, né? Você cumprimenta os alunos em português, você fala com eles, você conta alguma coisa, você cobra uma lição de casa, tudo isso vai trazer. Você conta um pequeno episódio que aconteceu a você. Então, tudo isso vai mostrando que a língua portuguesa também serve para expressar aquilo que um argentino, um uruguaio, um peruano, um italiano também expressa nas suas línguas. Os nossos alunos, às vezes, tinham a impressão, no passado, Romina, de que língua não servia para nada, era mais uma espécie de, assim, um pequeno broche para você usar assim na lapela, uma coisa, um enfeite, mas as línguas não tinham uma função assim de forte, né? E eu acho que quando os alunos percebem que a professora, por exemplo, circula em português na sala, ela fala, ela conta, ela diz alguma coisa dela mesma, ela vai criando uma confiança nos alunos de que essa língua não é uma língua só para pro forma, não é uma língua uhum, para você simplesmente admirar por seus atributos de gramática ou de vocabulário, mas por ser uma língua que expressa coisa. Você pode uhum, pedir um café da manhã, você pode pedir uma coisa para comer em português numa viagem, você pode comprar um bilhete para ir a algum lugar, você pode viajar, você pode vir ao Brasil e experimentar ter um emprego temporário em português, né? Nos nossos países aqui, isso é muito possível. Não é tão praticado ainda, mas é muito possível. E os nossos alunos teriam uma experiência direta de, por exemplo, trabalhar num pequeno mercadinho de cidade, ou numa colheita de alguma coisa, de alguma fruta, né? Então, esses alunos teriam essa vivência de língua, e essa língua que eles aprenderam serviria para alguma coisa útil, ou às vezes também para estudar, né? Um aluno brasileiro às vezes tem vontade de estudar no Peru, um aluno argentino quer estudar na Amazônia para ter uma experiência amazônica, né, de vivência. Então, as pessoas têm fascínios diferentes, e essas línguas, uhum. as nossas línguas, da maneira como nós ensinamos, elas precisam deixar esses instrumentos possíveis em nós. E a gente tem que ficar desestrangeirizado, no sentido de que nós não temos medo da língua, de alguém que nos fale nessa língua, ou de que se comporte de alguma maneira diferente nessa língua, nós vamos poder entender isso. E Uhum. nós vamos estar desestrangeirizados. E o que nos desestrangeiriza mais é a ideia da gente viver a língua, né? E essas Isso. vivências que a gente fala não são só vivências de, por exemplo, uma situação fictícia, mas uma situação próxima do real. É ver uma cena e se posicionar,
escrever alguma coisa, enviar e receber algo para ver como isso funciona. Tentar comprar alguma coisa, receber uma resposta, né? Sim, sim, isso é interessante também, sem deixar de lado tudo que você falou, tudo o que permitiu também a internet, a tecnologia, a proximidade com esse material, digamos, de comunicação real. Trabalhar com, por exemplo, com convocatórias de emprego, alguma Claro, olha que maravilha. publicidade, sim. Maravilha. Então, eles fazer uma reserva de hotel na mesma página do hotel, ingressar, acessar para ver quais são os Mais dados. baratos, quais são Sim, os lugares melhores e mais baratos, sim, né? sim. E tudo Então, isso é muito bom. isso permite que você esteja dando-lhe um significado à língua Sim. e também dando ferramentas para a comunicação real. Quando no momento Claro. chegue no Brasil, qualquer lugar do Brasil, ele possa se comunicar no contexto que esteja, né? E veja que também, às vezes, nos países, há línguas que as pessoas têm um pouco de medo de avançar na direção dessa língua. Eu vejo que muitos professores brasileiros de inglês, por exemplo, eles às vezes têm receio de produzir um evento, participar de um evento. E olha nós, em português e espanhol, veja como nós produzimos eventos e a gente não tem medo de que neste evento nós vamos falar português. No outro evento nós vamos falar espanhol. Então, os brasileiros têm que perder o medo da língua e os argentinos ou os peruanos e os colombianos têm que perder o medo do português no sentido de que a gente vai se desestrangeirizar também, né? E isso é bom. Eu acho que a qualidade nossa aqui na América do Sul é muito boa em relação ao português e o espanhol. Nós fazemos eventos nas línguas e eu vejo que os professores não parecem ter muito medo. Há um receio, claro, é sempre você vai enfrentar um falante nativo, nossa, a pessoa é tão competente no que faz, então você sempre se sente um pouco assim, né? Em situação de ameaça um pouco, né? Uma ameaça no bom sentido. Está muito forte a ideia de avaliação, de correção. Aí ele é nativo, vai me corrigir como eu estou falando, sim. Então é difícil também derrubar essa ideia, não? Porque ninguém, com todas as possibilidades de variantes de português que temos no mundo e no Brasil Nossa, mesmo, a gente nunca pode incrível. estar falando errado, sim? Nunca. Porque É sempre alguma variante. é alguma variante, É sim. alguma Então, variante. isso também é Mas a muito gente, importante. mas devagar a gente vai escolhendo também aquelas modalidades de fala que a gente gosta, né? A gente às vezes, eu gosto mais desse jeito, eu prefiro aquele modo de expressar. Então você devagar também vai achando aquilo que agrada a você. E daí você vai se direcionando nesse caminho, né? Sim, é curioso porque os alunos nos cursos de português perguntam como é correto, falar de ou falar de? E a gente fica, não, as duas maneiras são corretas, sim, só que você tem que escolher de que jeitinho você quer falar, sim. Você, por exemplo, Romina, gosta mais de Di. Eu gosto mais de G, sim. E de você. E o Nico fala de tu. Eu falei de tu. Eu falei de tu, Mas é só a exatamente. variante que ele escolheu, sim. O importante é que ele escolheu uma variante A e é uma variante de tu, variante. Sim. Bom, nem sei Eu, se por acaso, escolhi. tenho variante que não é tu. A minha eu sou do você. E vocês também, argentinos, usam muito vos, que eu acho que é mais parecido com você, não sei, parece tu no tratamento, mas soa como você, né? Sim, sim. É pela proximidade. É mais fácil você que tu. A gente não utiliza muito tu para falar no espanhol. Aqui, por exemplo, onde a gente está, em Misiones, não utiliza tu
Então é mais difícil pensar em conjugar o verbo em tu, se já não fazemos isso na língua materna. Então falar em língua estrangeira com tu também é difícil. É difícil, sim. O tu requer um cuidado um pouquinho maior. Mas o tu tem também uma coisa muito favorável. Ele é muito pessoal. Ele é muito próximo. Ele traz uma proximidade que é fantástica, né? Todos nós gostamos da proximidade do tu. Mas ele exige um trabalho também com uma nova conjugação ali, uma pessoa diferente, né? Da conjugação da pessoa, né? E isso, às vezes, é difícil de fazer, né? Em muitos lugares do Brasil, as pessoas usam o tu, mas conjugam o verbo com você. Com você. Então, é você, né? Eu utilizo tu com você. Conjugado com acho que tá você, bom. né? Fica mais fácil, né? É costume, que sei lá, tu falou da proximidade, da desestrangeirização do português como língua estrangeira. A desestrangeirização é a minha palavra-chave. Se a Também. gente estiver desestrangeirizando, é porque o nosso ensino vai indo para um lugar do bem. Vai indo para um lugar produtivo, de sucesso, né? Se os nossos alunos estiverem parados, estiverem só estudando e memorizando coisas, respondendo coisas na prova para passar, eles estão estrangeirizados. E com isso, não estão avançando na escala de sucesso. Bom, é uma discussão. É uma discussão que temos nós aqui em Misiones, né? Ou em la zona, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos, da palavra estrangeira. Por quê? Porque estrangeiro, o parâmetro inglês, é aquela língua que está longe, bem longe, onde tu não vai ligar para perguntar o preço do hotel. E para discutir com o interlocutor o preço do hotel, os dias, tu não vai à loja, tu não... Brasil fica aqui perto, Brasil fica a 2 horas da minha casa. Dá para ir a pé. Olha que tem lugar para cruzar a pé. Tem lugares para ir a pé. Olha, isso dá um bom coisa de turismo, né, para o português, né? Vamos a pé para o português. É um bom nome. Vai anotando, Robinho. Mas olha, gente, vocês sabem que muitas pessoas, professores, às vezes, eu já dei cursos, por exemplo, na China, em Macau, em vários lugares distantes, né? Onde os professores perguntam assim, mas qual dialeto brasileiro, qual variante brasileira nós devemos ensinar? Eu falo, olha, qualquer variante pode ser útil para vocês, mas vocês têm que fazer uma coisa, tem que abrandar um pouco os sotaques, porque você não quer ter um sotaque tão marcante quando você é um aluno estrangeiro, um professor estrangeiro, você não quer também ficar amarrado numa camisa de força de um sotaque, né? Você tem uma preferência, mas você abranda a sua variante de maneira que ela fica leve, aquele sotaque que eu percebo que você é do tu, e talvez você seja sulista, mas parece que não é. Parece que é brando, é suave, ele poderia ser outra coisa. Será que não é do Paraná? Então, a pessoa ela tem que abrandar as variantes, né? E os professores, muito. Você não pode ser muito fortemente vendido, amarrado numa variante, porque às vezes o seu aluno que está tomando você como modelo, ele às vezes fica nas suas limitações, se você é muito fechado num dialeto só, né? Então, o meu conselho é sempre, use o dialeto, o sotaque que você quiser, mas abrandado. Né? Isso. Abrandado. Sim. Suavizado. Reconhecer isso, que temos diferentes sotaques, que a mostrar para os alunos diferentes sotaques. Sim? Tem aí uns vídeos em YouTube, depois eu posso encaminhar para a gente, que fala sobre sotaques do Brasil e está falando com cada região. É muito rico esse vídeo para trabalhar com os alunos, porque é uma amostra real de como a gente fala
em diferentes lugares. Sim? Aqui muita gente está comentando no chat. Eu está fervendo, vou falando para você, professor. Está fervendo. Fazendo comentários. Que boa ideia, abrandar o sotaque. Olha, viu como uma ideia simples, mas é uma ideia que faz sentido na teoria também. Você está vindo de uma outra língua, você às vezes se identifica, sim, com os sotaques, com as variantes, porque elas têm sua beleza, né, a sua cor, mas você não pode muito, porque senão você fecha possibilidades, e quando você é um estrangeiro, você quer abrir suas possibilidades. Isso, né? Você quer se liberar. Às vezes, uma pessoa é de uma classe social numa língua e na outra ela fala como outra. É uma coisa, às vezes, assim, incrível, né? Elas têm mais abertura. Uma língua, ela liberta a gente para coisas diferentes, para variantes, mas a gente tem que abrandar para não parecer ridículo também, né? Você pode ser um estudante latino-americano tentando falar um inglês como um lord inglês. Então fica um pouco ridículo, fica um pouco fora de lugar. Você tem que abrandar para que fique parecendo humano. Sim, completa. Mas também tem a ver um pouco com a nossa história de estudantes de uma língua estrangeira. Assim, eu falo desde a minha experiência, o que acontece com os alunos dentro da sala de aula, que eles estão esperando assim a lista de verbos para se aprender decorado a conjugação dos verbos, os tempos, e depois, na hora de utilizar, fazer uma conversa, ficam perdidos. Nada. Você fala assim, viu, Romina? Você tem que dizer assim, vai ter sim lista de verbos, mas o mais importante é participar de uma entrevista de 10 minutos no final do ano, no final do semestre. Logo eles vão percebendo que não adianta ficar decorando os verbos, porque a tarefa da entrevista com 2 professores, ou com um professor e um convidado, que não é professor, mas que conversa na língua, os alunos vão percebendo que aquilo tem uma dinâmica, tem um atrativo, e eles vão percebendo que não adianta decorar o verbo, porque ele não vem naquela hora. Claro. Ele não vem daquele jeito, né? Mas não só a lista de verbos. Não só a lista de verbos. O aluno argentino, o aluno missioneiro, está acostumado à estrutura da língua inglesa. Então, eles acham, por exemplo, primeira aula do primeiro curso A1 básico, aí, apresentação pessoal. Eles estão esperando aquele molde. Oi, eu sou o Nicolas, meu sobrenome é Bormann, eu tenho 30 e tantos anos, eu sou professor. Essa é a estrutura que eles trazem de inglês. Então, quando tu começa a falar, tu pode falar oi, tu pode falar de olá, tu pode tudo bem, tudo legal, tudo jóia, tudo... que é isso? Daí também desarrumar a estrutura do próprio aluno. A gente tem que desestruturar, viu? A gente não pode dar moleza para os alunos. Mas eles também, eles gostam de uma... Porque a coisa que é parecida com o que se faz no inglês ou nas outras línguas, no francês, ela dá um certo conforto, porque a família já falou, o pai já estudou daquele jeito. Então, a gente também não pode quebrar tudo, porque senão você cria uma insegurança, os pais se sentem um pouco, bom, estou desprestigiado aqui na família. Não só os pais. Tem colegas nas conversas anteriores que falavam, por exemplo, das escolas. A minha recomendação é que você faça um pouco dessas coisas que são convencionais, mas vá introduzindo aquelas coisas que a gente vê que são justificadas pelas nossas teorizações mais recentes, né? Por exemplo, ter um ambiente onde você é entrevistado. É muito bacana você saber que você vai estar numa pequena entrevista de 10 minutos e o professor vai dizer alguma coisa, vai falar, oi, tudo bem? Como vai? Você gosta do português? Como é que é? Você fala umas coisas um pouco diferentes e ele,
nossa, eu entendi, eu consegui participar durante 10 minutos. Um aluno, ele tem uma vibração quando ele percebe que pode estar numa conversa, numa interação mesmo, né? Ele percebe que a língua está de verdade. Então, ele, devagar, ele vai deixando essas coisas que são mais, digamos, tradicionais, ou são estagnadas, no sentido de serem coisas lá de trás e que foram continuando muito sem um sentido crítico, né? E ele vai abraçando as coisas novas. Então, eu sou muito favorável a que a gente, primeiro, isso é uma coisa que eu queria falar, a nossa formação é muito importante para isso. Então, quando eu estou falando isso, eu estou falando, e você faz isso, você dá verbos para eles estudarem, você não é o mesmo professor obsoleto, estagnado. Você é um professor que já sabe e está sintonizado com o seu tempo, mas você acredita que certas coisas podem ser feitas para ganhar terreno, para ganhar tempo, para ser estratégicas, para os alunos virem para o teu caminho. Nós queremos os alunos quando eles vêm junto conosco, e não quando eles se separam de nós, né? Então, eu sou favorável a que a gente estude cada vez mais e procure livros, né? Eu confio muito na formação também estudiosa, né? De professores que gostam de ler, pegam artigos, pegam livros e descobrem ideias de outras pessoas e veem como aquela ideia está ligada com aquela. Então, perceberam uma certa rede de coerências nas ideias, né? Por exemplo, perceber que existe uma coisa chamada abordagem, é uma espécie de filosofia de ensinar que tem várias possibilidades que vão se coordenando, né? Então, eu pus isso também no meu roteiro para a coisa do estudo, achar livros que são contemporâneos, que são autores que falam desses processos, autores que são conhecidos, que foram ganhando a confiança do público. Então, vocês podem comprar um livro, achar um livro na internet e fazer essas leituras. Isso ajuda muito. As leituras, elas dão uma espécie de disciplina para a nossa cabeça, né, para a nossa ideia, para o nosso sentido de orientação na profissão, e elas abrem caminho para novas ideias. Então, a abordagem que eu gosto, né, que eu acho que fica muito próxima da vida, porque ela se aproximou do mundo real, é a abordagem comunicativa, né? Porque ela é uma abordagem que racionaliza que a gramática é importante, mas ela tem seu lugar, ela tem algum momento, mas ela não pode ser a máquina que gera todas as amostras de linguagem e todas as atividades que você vai fazer, né? Você não pode dar esse poder a ela. Ela estraga a nossa ideia de seguir na profissão para uma coisa vibrante, real, de uso confiante. Então, por exemplo, eu tenho 2 livros que falam dessa lógica comunicativa, né? Por exemplo, o meu livro Dimensões Comunicativas, ele ajuda a entender como é essa lógica comunicativa e como ela é diferente da gramatical. E um outro livro mais recente, que se chama 4 Estações no Ensino de Línguas, ele é interessante porque ele mostra especificamente como você faz planos de curso comunicativos, depois como é que você parte para materiais comunicativos, depois como você vai para aulas comunicativas e como você vai para modos de examinar o desempenho, né, comunicativo. Então, eu fiz já 2 tentativas de escrever no papel as ideias que eu acho que são coerentes nessa linha comunicativa, né? Eu falei isso e falei de uma última coisa que eu coloquei lá, que se a gente puder mencionar, a coisa da reflexão. Os professores ensinam, eles podem ensinar até do modo como eles ensinam mesmo, sem ter lido ou cuidado de outros modos de ensinar. E a reflexão é aquilo que você vê, né? Aquilo que você faz, ela reflete, ela volta para você. Você faz e aquela coisa que você fez, o seu trabalho, volta para você e você
analisa, você pensa, né? Quando um professor tem poucas leituras, ele só fala, isso está errado, está certo, está errado, está certo, não deve fazer assim, deve fazer assado. Então, quando um professor é mais simples, em termos de poucas leituras, ele pensa muito em certo e errado. Mas o professor que já leu um pouco mais, ele fala assim, isso é certo se você fizer também assim. Isso não está certo porque isso não deixa pensar, não faz o aluno pensar e a língua não se torna viva. Então, o professor, quando começa a explicar, ele tem uma justificativa para dizer o que ele está vendo, que ele mesmo ou ela mesma fez, ele já está numa reflexão mais sofisticada, né? E professores que estudam mais, a gente viu aqui na minha universidade, os professores de línguas que estudam mais as ideias de ensinar, eles são capazes de ensinar de modo mais complexo, de dar mais justificativa do que simplesmente dizer isso eu não faço, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, né? Esse sentido binário, ele é mais empobrecedor e não fala em favor de uma coisa mais estudada. Bom, era essa a questão, também, gente. Perdão. Isso também permite pensar a aprendizagem individual do aluno, que não todos são iguais, que Sim. alguns precisam de diferentes processos, que você não pode trabalhar somente com essa bimodalidade de certo ou errado, porque aí tem alunos que trabalham de outro jeito, então vai depender muito também da realidade da nossa sala de aula, né? Mas nós também temos limitações, né, Romina? A gente não pode também dar uma aula para 25 alunos diferentes, e a gente não tem essa capacidade, mas eu sei o que você está dizendo, é ser sensível, Sim. É ser sensível às diferenças, né? Sim, gente já... Perdão. Sim, continua, perdão. Não, eu ia só dizer que quando a gente tem um lugar de chegada, quando você tem uma meta de chegada para o final do seu terceiro ano, que é o terceiro estágio do nível básico, né? Uhum. Você tem o terceiro estágio, o terceiro ano, o terceiro estágio do nível básico. Você sabe que no final do curso básico, há uma expectativa do que nós imaginamos que ele possa fazer, né? Então, nesse sentido, você não precisa ficar cobrando o aluno exatamente coisas assim, aqui, faz, sabe, não sabe, porque a ideia vai ser chegar ao final de 3 anos e ele ter um certo domínio da língua. Ele vai poder falar sobre alguns temas, ele vai falar sobre uma ideia que ele teve nas aulas de geografia, uma pequena história que aconteceu durante a escola, ele é capaz de contar alguma coisa que aconteceu, ele pode dizer o que ele gosta de fazer, que coisas que ele gosta de fazer na internet. Então, todas essas coisas o aluno vai poder avançar. Então, não está tudo amarrado, isso não está bem amarradinho, mas de certa forma está, porque você trabalhou esses temas, você deu oportunidade deles conversarem em pares e grupos, pequenos grupos, e eles já foram se preparando para isso. E, nesse sentido, você não é exata, você não é matemática aí. Você deixa uma margem de manobra para ele treinar, ele se apresentar, ele achar como essa língua cabe na boca dele ou dessa garota, né? Então, a gente tem que sentir a língua, e para isso a gente tem que ter liberdade um pouco. Então, a liberdade é uma liberdade de produzir sentidos, de dizer coisas para o outro, de ouvir alguma coisa, de fazer algum sentido. Então, o professor, ele é um mestre de planejar tudo, né? Os professores podem planejar tudo o que quiserem, mas eles têm que saber que do outro lado tem alguém que está tentando adquirir o português e ele precisa de um pouco de liberdade para poder adquirir. Sem liberdade, não há aquisição. Né? Então, Sim. Né? Um pouquinho de liberdade para ele se movimentar,
ele ter alguma ideia, às vezes fazer um pouco diferente dos outros, e você ser tolerante com isso, e dizer, olha, pode ser isso, né? Então, essa ideia eu acho muito bacana também, que os professores possam planejar tudo, é típico do professor planejar o máximo, mas você tem que se lembrar que do outro lado tem alguém que não vai obedecer tudo que você planejou, não pode. Ele não pode. Se ele obedecer tudo, ele vai fracassar. No sentido de não desenvolver a língua, né? Então, eu acho que a gente tem que dar uns poucos modelos, umas coisas. Às vezes tem umas crianças falando em português, é uma coisa que eles vão... Eles copiaram, eles trouxeram um pequeno vídeo de jovens, de garotos, adolescentes, pré-adolescentes falando, e eles vão escrever o que essas pessoas estão falando. E eles levam 2 semanas para fazer isso. Você tem que ser paciente, porque eles estão tentando morder a língua e sentir, morder a língua portuguesa. Eles estão tentando achar um gosto, um jeito naquilo. E você pensa que você está perdendo tempo, mas, na verdade, eles estão entrando na língua, eles estão começando a circular no português, e o português está começando a circular entre eles, né? É importante que você tenha um lugar para você não se perder. No final do 3º ou 4º ano, nós vamos fazer um exame, as pessoas vão sentar, vai ter uma entrevista de 10 minutos, vai ter um vídeo que eu vou mostrar, e a pessoa vai ouvir o vídeo e depois vai conversar também, ou ela vai conversar comigo sobre algum aspecto que está ali. Nós vamos escolher alguma coisa que está parecido com outra coisa que a gente fez durante o curso. Então, o aluno vai perceber que ele está se preparando para uma situação de comunicação que é parecida com a vida. E, ao se preparar para o seu exame, ele está se preparando para a vida, né? O português é vivo nesse aspecto. Então, eu acho que nós temos que fazer também, assim, alguns exames interessantes para que eles tenham motivação para irem se preparando para aquilo. E ao longo do tempo, você vai também fazendo, eu quero ver se eles sabem esses verbos, não sei o quê, eu quero ver se eles sabem as preposições. Você pode fazer uns exercícios assim, às vezes eles não ajudam muito lá no conjunto, mas eles também vão percebendo que a língua tem essas características. Tá, aqui não pode, né? Esse aqui... quando tem o verbo com a preposição vem primeiro na pergunta, de quem vocês estão falando? Contra quem vocês estão? Então, eles vão percebendo que a preposição tem umas coisas. Então, às vezes, o exercício gramatical, ele tem essa coisa de deixar um gostinho da língua para a gente, né? Eu pus uma última coisa que eu coloquei no materialzinho que vai ser enviado, vai ficar disponível, é uma meta da formação profissional, é outra coisa. Um professor que está se formando na universidade, vai trabalhar ali 3 anos, 4 anos, como é que ele precisa se formar para estar minimamente pronto para fazer as aulas de português ou de espanhol como língua estrangeira, né, ou mesmo inglês? Então, eu coloquei também uma meta de formação profissional que descreve o final do processo, para que o aluno o professor, né, o futuro professor vá vendo, aquilo pode, tá, demonstra saber gerir a língua-alvo numa dada aula, e o andamento dos processos de ensinar e de adquirir. Quer dizer, o professor sabe dar momentos onde ele ensina e momentos onde ele tem que parar de ensinar e tem que entrar o outro tentando aprender, né? O professor sabe fazer essas coisas, sabe se calar, para que o aluno possa ter um trabalho, uma entrada na aula, né? Possa fazer alguma coisa. Às vezes, nós sufocamos os alunos e eles não têm tempo de entrar. E a gente sabe, hoje em dia, pela teoria de aquisição, que se o aluno não tiver a entrada, ele não consegue avançar na aquisição, né? Então, um professor, às vezes, fala, nossa, eu estou falando tudo em português, eu falo, eu pergunto, eu respondo, eu chamo um aluno para fazer uma coisa e eu mesmo respondo. Eles estão vendo tudo como é que a língua viva, eu faço isso tudo na frente deles. Não, isso não é bom.
para os alunos. Eles precisam, eles mesmos, tentarem ingressar nesse círculo. Então, essas foram algumas ideias que eu trouxe, gente, para demonstrar que a formação do professor, ela precisa de um reforço em boa teoria, e não é toda teoria que é boa para nós, é importante achar essa boa teoria, né? É uma teoria que fale como o ensino pode ser otimizado, como a gente ensina bem, dando espaço para o aluno para que ele tenha momentos de aquisição bastante. O professor está usando a língua circula na sala, ela vem, ela tem uma gravação, tem o professor, tem um falante nativo que fala, tem a professora que não é nativa que fala bastante. Então, tem uma mescla de coisas que são interessantes. Então, o professor precisa ter leituras para poder controlar essas coisas e poder falar disso e falar disso consigo mesmo. Porque, às vezes, a gente não tem uma outra pessoa com quem compartilhar isso, né? Então, é importante que o professor tenha essa abertura para um colega que, às vezes, vem visitá-lo e fala, olha, assisti sua aula. Você percebeu que você não dá mais do que 1 minuto de tempo para os seus alunos falarem? Ah, não, nossa, eu estou falando bastante. Então, o professor precisa dessas, né, ter uma leitura que mostre quais são os momentos bons e ricos para aquisição. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente monta uma aula para dar bastante chances de aquisição? Não é legal isso? Essas são as grandes perguntas que, às vezes, eu vejo os nossos estudiosos não fazem. E muita da teoria que nós achamos, ela fica toda estilhaçada pelos projetos, pelas dissertações de mestrado, doutorado, e a gente nunca tem alguém que escreve para dizer como esse bolo orgânico, e numa linguagem de gente, que a gente possa entender e possa continuar conversando com os colegas e levar para a escola, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa também que eu gostaria de lembrar vocês aqui nessa pequena fala de encerramento, né? Mostrando que a formação do professor é crucial, é importante para ele poder ir melhorando ao máximo aquilo que é o melhor que ele tem, que ela tem, que é a sua capacidade de ensinar, e a sua capacidade de ensinar por princípios, por ideias que ele pode dizer quando ele se avalia ou quando avalia alguém, né? Então, uma boa medida para a gente saber que a nossa formação precisa ser cuidadosa. E não é qualquer formação que serve, né? Falei isso também aqui. Então, é importante que a gente ache boa teoria, aquela teoria que já nasceu dos processos de ensinar, de adquirir e da formação, né? Desses 3 grandes processos. Então, isso é que é uma teoria relevante. Então, eu vou parar aqui, ver se tem mais alguma questão para vocês me colocarem, ou se tivermos ainda fôlego. Temos. Passamos da hora? Não. Muita gente está fazendo pergunta, comentário. O chat está muito interativo. Sim, está. Está bombando. Está bombando, exatamente. Essa expressão é boa. É boa. É boa. Duas questões... O chat está bombando. O chat está fervendo, explodiu. Duas questões. Mas tem alguma pergunta, Nicolás? Alguma pergunta boa que ficou sem resposta, ou que seria interessante dar uma palhinha, uma coisinha para ela? Tem uma que falou, pergunta, entre parênteses, qual tu acha a melhor metodologia para a escola pública? Essa pergunta, provavelmente, assim, o professor fala assim, escola pública a gente não pode ensinar línguas. Aqui no Brasil, nós temos também essa ideia. Na escola, você não pode ensinar línguas. Nem línguas, nem escola, nem samba, né? Nem o samba, nem as línguas podem ser aprendidos na escola. É uma espécie de maldição. É uma maldição. É uma crença maldição, né? Eu acho que não há nada, assim, de intocável nisso. Eu acredito que na escola pública a gente precisa
precise colocar para os alunos onde é que eles precisam chegar. Os professores precisam também saber onde eles precisam chegar, onde é que é decente, onde que é lícito, onde a sociedade espera que a gente leve os filhos deles para esse lugar de término, de conclusão, né? Então, se a gente conseguisse definir um lugar, mesmo que ele fosse pequeno ou modesto, mas se nós pudéssemos todos trabalhar para ele, eu acho que o tamanho da sala de aula não seria a coisa mais importante, porque nós tentaríamos trabalhar para aquilo. E se a classe for muito grande, a gente divide um pouco, ou a gente faz uma semana vem este, depois vem outro, ou enquanto os outros estão fazendo leitura, esses trabalham oralidade, não sei. Algumas coisas que pudessem ser feitas, mas que os alunos trabalhassem em grupos, em vários momentos, porque se o aluno não estiver trabalhando, ele não tiver ele mesmo envolvido, não tem momento de aquisição para ele. E eu não sei se vocês têm lido também sobre isso, mas quando os alunos só estão aprendendo de memória, a aquisição não vem automaticamente. Então, um aluno pode aprender muito, memorizar, saber de cor, e não conseguir interagir de modo algum. Então, parece que essas duas funções, esses dois modos de aprendizagem, o modo aprendido e o modo adquirido, eles não são iguais e não estão no mesmo lugar do cérebro. Então, a minha sugestão, Nicolás, era que houvesse uma tentativa de marcarmos uma meta para o final de um ciclo. Se for na universidade, eu não sei se vocês percebem, mas um professor de português vai estudar 3 anos, 4 anos, e você não sabe qual é o nível que ele tem de ter. Ninguém escreve sobre isso, não há nada. Ninguém sabe. O Ministério não sabe, a faculdade não sabe, os professores das disciplinas não sabem. Então, seria muito interessante, isso é urgente na profissão, eu acho, né? Vendo agora de várias décadas de aprendizado que eu tive, né? Eu sempre fui professor de língua, nunca fui outra coisa na minha vida. Mas eu percebo que, muitas vezes, no ensino básico e no ensino público, no ensino escolar, não precisa ser público, no ensino escolar, de maneira geral, a gente precisa ter metas, descrever, mostrar um aluno falando uma atividade que a gente acha que é uma atividade final, finalizadora, fazer o aluno conversar para ver, olha que nível, dá para chegar nesse ponto, talvez com os alunos do ensino fundamental. Na Argentina não se chama fundamental, né? É outro nome? Não, primária. Primária. Então, mas são 5 anos mais 5 mais 5. São 5 mais 5. 7 ou 6 mais 5 ou 6. Acho que aqui são 9. Desculpa, no Brasil são 9 anos. 9 anos do fundamental e mais 3 do ensino médio. Então, 12 anos, né? 12 igual. Você é igual, 12 anos. Então, esse nível que eu estou falando são esses 9 primeiros anos, que a gente chama de Fundamental 1 e 2. O Fundamental 1 é a primária antiga, a primária clássica, e o Fundamental 2 é o pós-primária, né? O aluno termina isso aos 14 anos. 14 anos, 13, 14 anos. Aos 13, 14 anos, o que seria possível esperar de um aluno de ensino fundamental, né? Então, esse livro que minha colega Gretel Fernandes e eu produzimos este ano, não está aqui o livro. Eu ia mostrar para vocês a capa. O livro se chama RENIDE, Referencial de Níveis de Desempenho. Referencial Brasileiro de Níveis de Desempenho. Então, é uma ideia de definir um pouco os níveis, como se fez na Europa, naquela coisa de europeu, no marco comum europeu. Algo parecido com aquilo, mas pensado para a nossa realidade um pouco. Então, nós fizemos várias propostas e agora estamos pensando em definir níveis para o final de um ciclo, o final de um nível, né? Então, para a primária,
nós vamos colocar a faixa 1. Para os 4 anos seguintes do Fundamental 2, que vai dos 11 aos 14 anos, nós vamos tentar a faixa 2. E ela está descrita lá no nosso livro. Então, fizemos buscas, tentamos mostrar, comparar diferentes lugares e escola, tentar achar um descritor que ajude, né? Para o ensino médio, nós estamos pensando que talvez a faixa 3 seja boa. Para a universidade, 4 ou 5 nas escolas mais qualificadas. Talvez a gente pudesse pensar que um aluno da universidade ou de um professorado pudesse terminar com o nível 5 nosso, que é um nível relativamente alto. Bom, é um nível de conversação, é um nível que permite esta conversa, dá esse efeito, né? Então, nós estamos tentando atacar isso. Eu não estou falando só da boca para fora, eu estou tentando também resolver da maneira que eu posso, tentando trabalhar com os alunos da graduação e pós, né? Fazer com que eles pensem, com que eles tentem definir uma meta, porque a hora que nós pudermos definir uma meta para uma escola, para um curso, nós todos fazemos força naquela direção, mesmo que as condições às vezes sejam um pouco incertas, abaixo da média. Bom, uau, aquela questão do nível inicial é bem interessante e bem discutida também. Aqui em Misiones temos a experiência do único professorado de inglês que tem, que eles exigem para os calouros o nível B1. B1 para iniciar o curso de formação. Já é alto, né? O B1. Já é nível de first. A mais. Às vezes é um nível alto. Na Europa, a Europa não é igual. A nossa situação na América do Sul é muito diferente. Às vezes, na Argentina, você pode viajar 4, 5 horas na Argentina e você está ainda dentro do espanhol argentino. Você está dentro do mesmo país. Na Europa, você atravessa uma montanha, já é outra língua e outra cultura, né? Então, ali, as línguas estão muito mais presentes. Aqui, é difícil. Um argentino não pensa naturalmente que é só atravessar a fronteira e já estar em Foz do Iguaçu, ou em Uruguaiana, ou em alguma cidade brasileira, né? Os brasileiros que estão aprendendo espanhol acham difícil fazer o caminho da Colômbia, atravessar para o Peru, descobrir esses países diferentes, culturas maravilhosas, né? São ideias que não estão no nosso plano, né? Então, eu acho que nós precisamos arrumar isso melhor, fazer com que os nossos alunos atravessem mais a fronteira. Eu acho importante que a gente possa fazer isso, né? Eu sinto, às vezes, alunos que estão aqui, já são quase adultos e nunca viajaram para nenhum país latino-americano. Como que é isso? E já foram à Europa. Exatamente. É incrível, né? E o espanhol e o português são línguas que serão para sempre línguas irmãs e vizinhas. Elas têm que se dar bem, elas precisam estar em um plano de trocas, de gentilezas, de bondade, de proximidade. Elas não têm outra coisa decente para ter. Então, os nossos alunos todos precisam descobrir que eles, atravessando a fronteira, têm uma outra língua num outro mundo, outras coisas maravilhosas, né? Na América Latina, estou pensando só aqui no plano do Sul, né? Mas os nossos alunos, às vezes, eles não têm essa, sabe? O espanhol, às vezes, está sendo ensinado, mas parece que não tem uma realidade. Ele não é de verdade. Ele não vai servir para alguma coisa. Então, eu acho que se a gente pudesse definir um pouco mais, ele daria um pouquinho mais de direção e de altura para onde nós vamos chegar. E nós trabalharíamos para aquilo. Se nós fracassarmos, não dá, isso é muito alto, não, a gente baixa o nível, depois, mais 2 anos, o nível mais baixo um pouco. Vamos ver se pode.
até a gente achar um equilíbrio, uma coisa que é importante ter e é factível ter, é possível conseguir, né? Porque é isso que a gente não consegue, e os nossos países são muito diversos, então, às vezes, em certos lugares é perfeitamente possível, em outros lugares não há materiais, o espanhol está muito longe, é muito distante a realidade, né? Então, aí nós precisamos ter um pouco de flexibilidade para fazer todo. Mas se nós tivermos um nível para chegada, esse nível ajuda a dar uma harmonia para o nível de ensino em geral do país. Porque nos nossos países, não sei na Argentina se é a mesma coisa, mas no Brasil é muito irregular, os níveis são muito irregulares. Você pode achar uma coisa importante, razoável, e pode achar algo, por exemplo, um aluno não sabe falar uma palavra da língua, não sabe dizer uma frase, por favor, prazer em conhecê-lo, sente-se, por favor. Os alunos não sabem dizer coisas mínimas, né? Oi, você, de onde vem? Qual é o seu nome, por favor? Posso ajudar você? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Então, a pessoa não tem esse expediente, né? Então, a gente reage muito bruscamente. Às vezes, uma pessoa fala em espanhol, ou alguém fala em português para um argentino que pega o telefone, e ele ouve português, ele não consegue, ele desliga, ele às vezes não consegue fazer uma coisa simples. Desculpa, não falar espanhol, não falar alguma coisa, já ajuda, né? Essas línguas são fáceis de você compreender, mas as pessoas às vezes preferem desligar a ter de falar a língua. Então, eu acho que nós precisamos de algumas coisas que ajudem. Uma das coisas que eu acho que vão ajudar é preparar uma meta para o final do ensino de primária no Brasil, de escola fundamental, até os 14 anos. Aos 14 anos é um rito de passagem. Aí os alunos vão conseguir alguma coisa no espanhol, e na Argentina eles vão conseguir alguma coisa do português. Algo factível. E dali para cima, mais um passo. E dali para a universidade, outro passão. Bom, tem uma pergunta, e acho que já é a última do chat, que é do José Wellington. Ele, acho que está aqui, se ele quer fazer a pergunta. Olá, boa tarde, estou aqui sim. Oi, José Wellington, né? É o Wellington, isso. Wellington, você tem uma pergunta específica daquilo que nós estamos conversando, ou você queria só fazer uma avaliação assim do que você ouviu? Não, avaliação... Bem, avaliar também posso, né? No sentido de dizer que foi uma tarde muito prazerosa. Não pude estar desde o início, infelizmente estava numa outra reunião, mas assim que entrei, pude ouvir o senhor de novo, professor José Carlos, para mim é uma alegria muito grande. Eu ia acender a luz antes ali, mas, enfim, está bem escuro aqui para vocês me verem. Eu já sou escuro, então para vocês me verem deve estar pior. Mas, sim, vou fazer a pergunta, baseado num texto que o senhor escreveu em 2012. Foi publicado na revista... Antes eu encontrei esse texto lá no site da Cielo. E o senhor estava discutindo, né, logo quando eu entrei aqui na sala, sobre o início do ensino de português no Brasil. Pelo menos foi a fala que eu peguei. E aí, nesse texto, o senhor... né? Pois é, aí nesse texto o senhor justamente discute isso e diz que havia muito improviso nesse início da nossa formação. E a frase que o senhor usa no texto é a seguinte: os professores podiam ser improvisados, como ainda se pode flagrar aqui e acolá no Brasil de hoje. Eu queria ouvir um pouco, senhor, se a sua avaliação de que a gente melhorou na nossa formação de professores de PLE, ou esses problemas relativos ao improviso ainda se mantêm? Eu não sei se é esse artigo que você está falando, é um que chama Projetos Iniciais no Ensino de Português para Estrangeiros, não sei se foi esse, não. O título é Ensino de Português Língua Estrangeira. A emergência de uma especialidade no Brasil. Sim.
Esse é um artigo histórico, viu? É um artigo de natureza histórica para contar a história da emergência do português como língua estrangeira. Mas eu tenho um outro que você pediu para eu avaliar alguma coisa, me deu essa ideia de um outro artigo que eu escrevi. Eu coloco 14 critérios com os quais analisar a maturidade do português como língua estrangeira. E dos 14 pontos, dos 14 critérios, eu vou aplicando cada um e vou discutindo e vou dando uma nota de 0 a 10. E depois eu faço uma conta final, eu somo os pontos e divido por 14 para dar uma média, um índice. E o nosso índice para o português, já há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, ele deu 4,75, 4,82. Quer dizer, nós não atingimos a nota 5 em termos de políticas, de ações que são definitivamente produzidas para a gente conseguir um bom trabalho, para apoiar a profissão, né? Por exemplo, tem bolsas para isso, para aquilo, tem um exame internacional para isso, tem coisas que nós temos, tem coisas que a gente ganha uma nota baixa, e tem coisas que são relativamente boas e altas, né? Então, então você pode analisar assim também, as coisas em que nós estamos bem, e as coisas que estão frágeis e que nós precisaríamos de uma política emergencial, né? Então, eu tenho esse artigo que fala sobre, uma análise das condições em que o português língua estrangeira existe no Brasil. No Brasil, não é na Argentina ou em outros países, né? Não, é aqui mesmo. Como que nós, como um país de língua portuguesa, como é que nós nos aprontamos para criar uma profissão bacana, decente, bem informada, cheia de possibilidades, né? E então, esse trabalho está no meu livro chamado Projetos Iniciais no Ensino de Português Língua Estrangeira, né? Ele tem várias coisas, e um dos capítulos é uma análise das condições em que o português é ofertado. Eu gosto de fazer isso, às vezes, macroanálise, análises macro, né? Para você ter uma ideia do conjunto. Eu gosto muito de ver sempre o conjunto. Eu tenho verdadeiro desespero quando eu vejo uma coisa, em congresso tem muito isso, uma coisa aqui, outra coisa ali, uma pessoa fala disso, outra pessoa fala daquilo, é tudo estilhaçado, a gente nunca consegue fazer uma avaliação para que esse conjunto de conhecimentos forme algo minimamente coeso para um entendimento. E também não há livros no Brasil que façam isso. Nós não temos um grande livro no português para estrangeiros que fale de todas as ideias que já foram circuladas e que tudo faça algum sentido, porque tem um orgânico, tem algo que organiza, tem uma espinha dorsal, né? Hoje em dia nós já temos isso. O português é uma especialidade de uma disciplina chamada ensino de línguas. A disciplina ensino de línguas é uma disciplina acadêmica, ela tem seu formato, ela tem sua espinha dorsal. E a gente pode analisar isso. E um livro seria um livro bom, ou uma página eletrônica boa, que trouxesse todas essas milhares de possibilidades, né? Isso cresceu muito no Brasil nos últimos 20 anos, 30 anos. Eu tenho um artigo bem interessante que me encomendaram do Museu da Língua Portuguesa. Eu não sei se está lá ainda, não sei se vocês viram. Museu da Língua Portuguesa tem um artigo meu, o artigo que fala sobre a análise do português para estrangeiros. Então, eu acho que esse artigo não está mais lá, mas eu fiz o download em tempo. Então nós temos que achar um outro lugar para publicar, mas o museu vai voltar agora, né? Está para voltar, o Museu da Língua Portuguesa vai ser reinaugurado depois do incêndio que houve lá já 8 anos atrás, 10 anos atrás, não sei quanto. Então, uma coisa triste, mas felizmente vai voltar. Quem sabe volta, mas se não voltarem, procurem esse artigo meu, de 2003, talvez, 2006, já está um pouquinho velho, mas eu mostro as dissertações de doutorado e mestrado importantes, eu mostro livros, eu mostro várias questões que estão vivas até aquele momento.
e vou construindo uma ideia de como nós estamos até aquele momento, 2006, eu acho que é 2006, que esse artigo foi publicado na base digital do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. E lá tem muita coisa, tem dissertações, tem listas e listas e listas de dissertações até aquele momento, então dá para fazer até pesquisa bibliográfica, para você ver a variedade de coisas que nós temos, né? Livros didáticos, séries didáticas, nós melhoramos muito, muita coisa mudou. Hoje em dia nós temos a melhor coisa, que é a mentalidade de uma área. Nós temos consciência de que o português é uma área. Português para estrangeiros é uma área, ele tem uma dimensão, né? Tem uma estruturação, tem coisas que são típicas dele. Não se confunde com o português língua materna, nada. É completamente orgânico dentro de si, né? Tem toda uma lógica, tem história, tem políticas, tem dissertações analisadas e teses para olhar, por exemplo, qual é a nossa agenda, o que nós estamos estudando, coisas importantes que a gente não estuda. Então, vocês viram que eu, quando comecei na área de português para estrangeiros, em 1980, eu não conseguia, eu não sabia achar um artigo publicado em língua portuguesa. Eu acho que já havia alguma coisa, mas eu não localizava um artigo publicado, livro nem pensar. Noção diária, nunca, não havia. As pessoas ensinavam português, mas não havia noção, não havia ideia de eventos, lives, nada. Havia associação de professores, congressos, nada. Quando eu comecei, era nada, não havia a ideia da área, mas já havia coisas isoladas, por exemplo, ensino isolado de português havia na USP, havia na Unicamp, já nos anos 50, no finalzinho dos anos 50, entrando nos 60, já havia livro didático para ensinar português no Rio Grande do Sul, com a professora Mercedes Marchand. Então, já havia coisas assim, isoladas, mas não havia uma área, não havia noção de área, né? Eu acho que isso é novo. Isso não existia. Eu me lembro que me desesperava, porque estava começando o Mercosul e nós não tínhamos livros. Como nós íamos formar professores sem livros? Eu me lembro de sair louco para formar o primeiro livro, para a gente ter alguma coisa na mão, uma dissertação aqui, um estudo ali, uma ideia que foi emprestada, mas que foi arrumada ali. Então, era assim, o primeiro livro foi eu que organizei no Brasil, sobre ensino do português. E depois começar os cursos, né? Você imagina, sem esses materiais, eu tinha que dar cursos na Argentina, no Chile, no Paraguai, muitas vezes, no Uruguai. No Uruguai, nós chegamos a oferecer cursos de especialização, 2. Uruguai, nós não conseguimos formar uma equipe para fazer um curso de especialização, então nós importávamos o corpo docente escolhido a dedo para poder fazer algumas coisas, cursos para eles primeiro e depois Montevidéu, né, para formar o curso. Nós conseguimos formar 2 grandes turmas de português para estrangeiros na especialização em Montevidéu, na Universidade da República, que hoje são a elite do ensino de português no Uruguai. São os professores que mais produzem, são os professores que são contratados, porque formaram, tiveram uma titulação, tiveram uma formação, um pensamento, tem uma ideia de área. Então, olha como isso tudo ajuda e fortalece a profissionalidade, né? No Uruguai, no Paraguai, conseguimos formar um programa de graduação que eu acho que ultimamente pode ter até fechado, não sei. Não, no Peru não havia. Hã? Em Paraguai fechado não está. Não tá. Só que ficou sem gente. Aí tá. Aqui eu conheço e ainda está bastante ativa, é a Rocío Lebron, uma das primeiras formadas daquela iniciativa paraguaia, que a gente trabalhou junto
a Javier Gilmonet, do Uruguai, também os dois primeiros formados. Javier foi meu aluno, esse é dessa turma boa. Javier é dessa turma, tropa de elite. Nós organizamos aqueles, porque foram vários, congressos chamados do Ciplom, o congresso... O Ciplom, que era em Foz do Iguaçu, né? Que foi em Foz, que foi em Buenos Aires, que foi em Florianópolis, e quando chegou o turno de Paraguai, como não tinha gente do Paraguai para organizá-lo, aí ficou no ar, não morreu, mas ficou no ar. Foi uma iniciativa tá muito por um grande. fio, né? Tá. O Paraguai tava difícil, viu? Eu lutei anos e anos a fio para pelo menos ter um curso de português, porque se você tem um pai... A Argentina nunca me preocupou, porque a Argentina, quando eu conheci a Argentina, já tinha mais de 10 professorados. Então, era uma situação maravilhosa na América do Sul. A Argentina era a elite da elite do português, porque ali tinha muitos cursos de graduação, né? Eram professorados ainda. Eu gostaria que fossem na universidade, nas licenciaturas, para dar um pouco de força também, mas mesmo assim é ótimo. Tem dois professorados universitários na Argentina. Também. O nosso, o professorado da UNAM, da Universidade Nacional de Missões, que tem duas professoras aqui presentes, uma é a Ethel Lorena e a outra é a Rocío Flores, que se me perderam na tela, porque eu posso ver todos vocês numa tela, um quadradinho bem pequeno, mas estão aí. E tem um em Córdoba, que em Córdoba. Sim, também é professorado na Faculdade de Línguas, que tem curso de especialização, mestrado e doutorado também em línguas estrangeiras, mas de português bem... Ficou até professorado. Não tem... A Argentina não me preocupa. Aqui tem a UADER em Uruguai, desculpem a UADER, que teve o congresso de professores de português faz pouco tempo. Aí está a Elsa Kogonowski mexendo a cabeça assim, desculpa, a UADER, sim. E bem poucos, está faltando capacitação em pós na Argentina. Mendoza tem uma aluna de Mendoza que mora aqui em Brasília, que é Verônica Gonçalves, Argentina. Ela fez o mestrado aqui e trabalha com português para estrangeiros aqui. Eu gosto muito dessa ideia também. Bom. Alguém vai falar? Tem mais perguntas? Ou encerramos? Acho que a Elsa quer falar. Tá bom. Tá. Não, falou que não. Não. Tá. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Mari. Quem é Mari? Mari de Argentina, da Argentina, Misiones. Um prazer conhecê-lo. Misiones é a província que está mais próxima do Brasil, não é, Exatamente, Mari? Em fronteira. Eu queria fazer não uma proposta, mas para as pessoas que estão mais próximos aos cadernos, formação, de livros didáticos, assim, que, por exemplo, deveria ser pensado os conteúdos que os alunos da Argentina por aí não estão conhecendo a cultura do Brasil. Ou seja, são alunos que moram na Argentina e ninguém, ou seja, são poucos aqueles que têm essa proximidade, sim, de conhecer, por exemplo, as paisagens, os lugares, as gírias, por que usado. Ou seja, se o professor, por exemplo, também tem uma boa capacitação, sim, e se atualiza sempre, ele pode dar uma panorâmica assim, mas não é o mesmo daquele que teve essa oportunidade de viajar e conhecer pessoalmente o Brasil, sabe? Em pessoa. Mari, não daria para você formar um programa assim, um programa de visita virtual, digital,
E você, digamos, você faria como se fosse uma visita, né, a certos lugares que você considera culturalmente interessantes, né? E Sim, eu fazer acho que seria... uma visita guiada, mas assim, pelos lugares que você mostraria. E depois, se isso der certo e parecer uma ideia boa, né, ele pode virar um programa, digamos, físico. Também, se a Uma pandemia... pequena visita com colegas no Brasil que facilitam alguma coisa aqui, uma visita lá, uma coisa ali, e assim, de cada 2 em 2 anos, você poderia tentar uma expedição. É verdade, sim, a gente tem as cataratas aqui também. Então, começando daí, dessas coisas que são compartilhadas, mas sair daí para outros lugares mais diferentes, né? Eu imagino incluir também a Amazônia, que eu acho que é uma coisa fascinante também para os argentinos, não sei, para nós brasileiros aqui mais... Vamos ter que poupar toda a vida para chegar lá. É muito longe. Não, mas no começo podemos fazer uma coisa digital, para ver se funciona. Esse seria um projeto bom de fazer um intercâmbio virtual aí com os alunos do Brasil. Interessantíssimo essa proposta. Hoje vamos visitar Brasília, então eu aqui acomodaria os seus alunos para uma visita a tal coisa, eu mostraria tal lugar e eles caminhariam comigo na esplanada dos ministérios para dar uma olhada, para ver como é essa parte cívica, assim, do centro do poder, né? Sim, é verdade também que o senhor falou que, por exemplo, a gente está pensando todo o tempo em chegar com nossos conteúdos, o programa, sei lá, mas o importante aqui é que os alunos caminhem na língua, ou seja, que eles não tenham tempo limitado para aprender, que seja... Por isso que eu gosto da sua ideia, mas eu acho que agora nós estamos num momento um pouco difícil para fazer isso funcionar na prática, mas você me deu a ideia de fazer uma visita digital. As pessoas se matriculam, elas compram o pacote como se fosse, né? Elas não podem nem pagar, ou pagam alguma coisa simbólica. E você faz os contatos com as pessoas para ver quem pode ajudá-la a receber em lugares que você considera, assim, culturalmente atraentes para os alunos argentinos. Um intercâmbio linguístico também, um bate-papo, isso seria legal, não é? Não, mas isso seria, digamos, uma visita cultural ao Brasil. Depois, se a gente quisesse fazer uma visita ao contrário, né, os nossos alunos de espanhol fazeriam uma visita à Argentina, por exemplo, os lugares que você considera importantes e que nós também temos, mas daí daria para fazer do outro lado também. Mas a sua ideia foi primeiro fazer isso como uma espécie de um tour cultural, né? Digital. Eu acho que daria um pouquinho de trabalho, mas não custaria dinheiro, assim, não seria tão difícil, né? Sim. Então, em Brasília, digamos que você achou, você fala, Brasília, o professor Almeida Filho vai fazer alguma coisa em Brasília. Aí eu vou mostrar, eu vou filmar uma parte, as pessoas andam comigo naquela esplanada, eu vou mostrando, olha aqui, gente, tal lugar, olha essa igreja feita por Niemeyer, vejam que bonito, Então, eles têm parece turismo, mas não é bem turismo, é uma coisa cultural, assim, para abrir horizontes, né? Sim, aqui na Argentina tem vários programas na TV que ensinam, assim, diferentes pontos ou seja, do país, e cultura, tradições, diferentes estilos de vida também. E, obviamente... Veja se você consegue mais pessoas para formar um pequeno grupo, e daí a gente vê se dá para fazer um pilotinho, um piloto. Bom, vou pensar nessa proposta. Não, a proposta foi sua, hein? Eu só estou embarcando, porque eu achei muito boa essa ideia de fazer as coisas se moverem rapidamente. Não é daqui 10 anos. E daria para fazer. Não é tão difícil fazer uma caminhada por Brasília, mostrar alguns lugares. Eu tenho medo só que fique uma coisa muito superficial, turística, mas a gente pode pensar melhor e fazer uma coisa cultural que seja mais interessante para os alunos no sentido de descobrir dimensões culturais, não turísticas só. Variações linguísticas, dependendo da região também, não é?
eu tenho uma turma que é da aborígene, sim, e também eles gostariam de conhecer, por exemplo, outra tribo seria do país do Brasil, lá na Amazônia. Olha, daí a gente tem que achar alguém lá. Mas agora com essa rede que o Nicolás tem, essa rede é maravilhosa, ela pode muito. Então, às vezes, na rede mesmo, a gente pode achar alguém, né? Uma ideia que me parece muito boa. E as pessoas que estão interessadas na dimensão cultural do ensino do PLE, elas vão ter ideias, falar, podemos fazer isso, pode ser assim, tal aspecto, está muito turístico, vamos fazer mais uma cultura mais assim, uma demonstração de algo específico, né? Um grupo de teatro que faz uma coisa específica, uma galeria de pintura como é, primitivista, que aqui tem vários artistas primitivos nessa região, então dá para fazer uma visita e mostrar essas obras, né? Ou numa cidade tem uma artista indígena que pinta alguma coisa, então ver como é que essa arte indígena está sendo mostrada, sei lá, coisas assim, eu imagino. Sim. Obrigada, sim. Então. Tá bom? Parabéns pela ideia. Tchau, tchau. Obrigada. De nada. Se o professor me permite, eu posso contar uma experiência com relação a esse intercâmbio virtual. Ah, sim. Eu sou professor de o último ano do ensino médio numa escola técnica. Ah, sim. E, bom, depois de tantos anos de ir para o Brasil e falar com colegas, a gente começou a organizar lá por março do ano passado, em presencialidade, essa questão de intercâmbios virtuais. Olha, então, meus mais alunos, ou menos isso. É por isso, né? E eu falei, nossa, a minha ideia é assim, eu tenho alunos que já são maiores de idade, já têm 18, 19 anos, né? Então, eles fazem reuniões, sei lá, tomar um tereré, que é uma questão bem própria de aqui, né? Então, eles ensinam por vídeo como se faz o tereré, como é a roda de tereré, como é a conversa, uma situação semi-simulada, né? Porque também é real. Claro. Ou, sei lá, o reviro, uma comida bem daqui, que vai para São Carlos, São Paulo. Olha. Os alunos da Escola Espelho estão em São Carlos e com o professor de lá, que é professor de espanhol, língua estrangeira, nós coordenamos, pedimos autorizações para as escolas, informação para os pais, informação para o Ministério, o Conselho de Educação, para eles saber dessa experiência, e daí a gente habilitou muito. Daí eu, com meus alunos da universidade, eu também tenho certos intercâmbios desse tipo também. Meus alunos ouvem os brasileiros falarem português e os brasileiros ouvem os meus alunos argentinos falarem espanhol. Então, os dois grupos acrescentam e se enriquecem dessa experiência. Tá bom. Mas isso ele é um pouco diferente, a ideia, mas é próxima. Mas dá para pensar. A ideia da Mari era fazer, por exemplo, como se fossem pequenas visitas culturais às cidades, aos lugares, né? Para ampliar o horizonte cultural dos alunos que estão estudando PLE. Então, ela é uma ideia boa, eu acho, e daria para fazer materiais. Esses materiais podem ser trazidos para a sala de aula, né, para, sei lá, fazer uma aula de compreensão de leitura ou compreensão de vídeo, com perguntas ou com pequenas tarefas, sei lá, pode até ser aproveitado didaticamente, eu penso. Mas aí precisaria ver os interesses do grupo, então fazer um piloto para ver como é que vai. As pessoas opinam, falam, não pode ser isso, olha, não pode ser muito turístico, porque não o mais fácil é fazer algo turístico, algo de viagem, e não é algo de viagem, são experiências culturais, né, que a gente queria abrir.
porque isso faz muito parte da nossa formação como professores, né? Mas, enfim, é uma ideia que tá no ar aí, você talvez possa ajudar, viu, Nicolás? Porque essa ideia sua já saiu do papel, né? Então, você já tem experiência, digamos, um pouco de experiência de campo. Vai ficar para o ano que vem. Bom, gente, se não, eu gostaria para finalizar. Obrigado, José. Antes de finalizar, gostaria de agradecer muito ao professor José Carlos. Como eu falei para ele, e acho que é a impressão de todos aqui, nós lemos você faz muito tempo. Né? Continuem lendo, vejam os meus livros recentes. Lendo. É isso, né? E eu sempre falei, no percorrer dessas conversas, que por corpo aos autores é uma experiência inigualável. E agradeço, e eu acho que todos os que estamos aqui agradecemos você ter a amabilidade de acudir ao nosso chamado de quero ouvi-lo, além de lê-lo. Eu fiz isso com muito gosto. Essa já é a 6ª conversa que eu participo contigo. Olha, você me viu falando até para a África, não foi? Até, sim. Nós tivemos uma conversa sobre o ensino de português em Moçambique. Eu tenho a impressão que você estava lá, não sei. Claro que estava, eu estava. O professor J. Carlos, ele é bem ativo no Instagram. Então, você pode colocar meu endereço de Instagram? Porque esse grupo é maravilhoso, vai crescer a minha rede de Instagram. O meu endereço, Nicolás, se você depois puder digitar, @jc.almeida-filho, uma palavra só. Sim. Coloco no correio dos certificados. Ah, sei. Ótimo. Então, falando do correio dos certificados... arroba, depois vem JC, de José Carlos, jc.almeida filho. Uma palavra só. Sim. Almeida Filho. jc.almeida filho. Aí as pessoas vão achar coisas para ler também, viu, Nicolás? Você conhece a minha página, eu acho, você está lá já registrada. Mas eu gostaria muito que seus convidados aqui, as pessoas que vieram nos ver, também espiassem o meu Instagram. @jc.almeida filho. Já redigimos aí no chat e já está muita gente seguindo você no Instagram. É automático tudo na era da tecnologia. É tudo muito rápido. Não é maravilhoso? Essa coisa de você falar e fala para pessoas do mundo todo, as pessoas não têm que gastar dinheiro viajando tanto, e estão todos juntos e discutindo uma coisa que interessa a elas. É muito bom. Eu acho que nós estamos fazendo progressos. Eu fico à disposição de vocês. Se houver mais alguma coisa que vocês forem fazer nesse próximo ano e eu puder ajudar, com muito gosto, porque esse grupo é um grupo que tem muitas possibilidades. Nós podemos daqui sair vários pequenos grupos fazendo coisas diferentes. Eu acho que é assim que vai ser o futuro. Bom, já que tu falou, nós já temos mais ou menos pensado 2021. 2021 vai ter, estou lendo. 2021 vai ter conversa sobre planejamento de PLE. Olha, planejamento de cursos, eu gosto muito dessa área. Eu sei, eu li você. Vai ter questões de sociolinguística, que são todos filhos das conversas que já tivemos, que ficaram aí pipocando. Bombando. Também.
vai ter conversas de fonética em play, de literatura infanto-juvenil. Olha, que bom. De avaliação, e aí tá, porque a gente pensou no marco comum. Ah, tá. Né? E agora lembrei que você falou junto com a Gretel, naquela Eu e fala Gretel tua, temos esse livro novo chamado Renide. Tá bom para nós conhecer aquele manual do mesmo jeito que a gente conhece o Marco, né? E então, ver se tem alguma ideia ali. E agora nós vamos trabalhar com a ideia dessas metas comunicativas para os finais de níveis. De níveis, olha, legal. E depois a gente está planejando um encontro regional de professores de PLE e de L, português e espanhol como línguas estrangeiras. Certo. Tudo isso para 2021. É muita coisa para 2021, quero que chegue logo. Se a gente sobreviver esse ano 2021 vai ser simples. Vai ser bom, fácil. Vai ser fácil, né? Bom, um datinho só para orgulho. Houve ao redor de 120 pessoas conectadas entre o Meet e o Facebook, nessas 2 horas e 30 minutos que a gente conversou. Nossa, que longo! Nós temos que melhorar. Eu prometo que vou melhorar isso, porque é muita fala. Mas agora, no final, nós ficamos só de bate-papo. Né? Pois é a ideia. E que é a parte mais interessante. Que é uma parte que não se dá em congressos presenciais. Em presenciais, tu fala, eu ouço e ficou, né? A gente acha que em presencial a gente fica tímido, não quer falar. E Você aqui... viu, Nicolás, que eu tentei inovar um pouco nesse âmbito, inventando a palestra dialogada. A palestra dialogada, eu inaugurei aqui em vários lugares. Então é assim, não tem uma palestra formal. A minha ideia hoje era ter falado menos e depois abrir mais para conversar, tal. Mas a gente gosta de falar, né? Então os professores são um perigo. Eu gostei muito desse modelo. Você diz alguma coisa muito brevemente por 5 minutos e depois, por exemplo, a Romina pergunta alguma coisa. Hoje ela me perguntou várias vezes, ela fez esse papel. Depois você tomou esse... Mas a gente vai conversando, porque as perguntas dirigem você, às vezes, para os lugares em que o público mais quer discutir ou quer ouvir, né? Ou quer perguntar. Então, isso é muito bom. Nós já estamos descobrindo que tem um gênero novo de palestra, que é a palestra dialogada. Que tomara que não morra na virtualidade, né? Não, depois a gente vai. Depois, presencialmente, é muito melhor. Só que é mais caro. É mais caro e a gente não consegue gente de tantos lugares, né? Eu acho que esse ano participei de tantos encontros que eu poupei, sei lá, quase um carro. Coisa que na presencialidade seria impossível. Mas entre nós, argentinos e brasileiros, nós podemos fazer mais coisas presenciais através da divisa, né? Podemos marcar coisas mais simples de fazer, eu acho. Tomara. São viagens mais baratas, não custam tanto, dá para ir até de carro, às vezes, do Paraná, por exemplo, dá para ir de carro. Né? Dá. Bom, Nicolás, vamos fechando? Ouvi um colega de Córdoba vamos fechar, que falava... Eu tenho medo que as pessoas precisem sair e nós ficamos segurando. Muito obrigado. Se a gente fica porque quer. Professor, doutor Carlos... Nicolás, muito obrigado, viu, pela sua determinação. Eu sei que você, às vezes, tinha dificuldades em manter o planejamento como você queria, mas, no final, eu acho que você e a Romina foram muito valentes e tiveram essa força de levar adiante, e tenho a impressão que vocês vão colher bons frutos, porque agora tem esse grupo maravilhoso de pessoas ao redor do mundo, dá para fazer coisas com eles, dá para discutir, dá para inventar coisas, projetos novos, então foi muito bom.
eu acho que renovou um pouco também a nossa conversa de Mercosul, que estava um pouco embotada. Exatamente. Estava caída. Estava caindo, então nós demos uma levantada nas coisas e agora, ânimo novo. Não sei se bombando ou fervendo, mas está aí. Não, hoje bombou, né? Bombou muito. Tínhamos uma professora... Então, gente, olha, muito obrigado a todos que nos acompanharam, além de Romina e de Nicolás, todas as pessoas ao redor do mundo que se comunicaram comigo, gente do Brasil que também nos acompanhou aqui. Muito obrigado por essa delicadeza da sua companhia. Até breve, então. Muito obrigado. Okay. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Fiquem atentos aos e-mails que a gente vai compartilhar o cronograma de atividades para o ano que vem. Obrigada por participar e por ficar até o fim, porque foi extenso, mas foi gostoso, né? Assim que estou muito feliz, muito contente de poder interatuar com vocês. Assim que estou disposta a trabalhar com todos vocês em qualquer atividade que tenham pensado e acompanhar nesses projetos que vocês têm em mente, porque saíram muitas coisas boas aqui no chat, assim que não percam a oportunidade. Gracias, gente. Gracias. Bom fim de semana. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Reyes, feliz todo. Hasta el año que viene. Abraço, gente. Chao, chao. Romy, quédate un rato.